Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao nosso curso sobre o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. Uma legislação importantíssima e constante na maioria dos concursos públicos espalhados em todo o Brasil. Não importa se o teu concurso público é a nível municipal, estadual, distrital ou federal. A cobrança e a observância do Estatuto do Idoso, ela é quase que obrigatória em todos os concursos. Por quê? Em virtude do tratamento, em virtude do conhecimento, ciência dos direitos e deveres da pessoa idosa e também em virtude do relacionamento interpessoal, profissional e social. Então, importantíssima matéria, importantíssimo assunto e iremos estudar da forma mais didática, dinâmica, divertida e enérgica possível. Beleza? Somente aqui comigo, eu, professor Guilherme Biasotto, junto com vocês. Meu afastado, minha afastada, não me irrita, então vem cá, olha só. Primeira coisa que precisamos analisar sobre o Estatuto do Idoso é o seguinte: independentemente da banca que organizará a sua prova, que elaborará as questões do seu concurso público, a cobrança sobre o Estatuto do Idoso, ela sempre vem da letra fria da lei, tá? Independentemente da banca que organizará a sua prova e que elaborará as questões do seu concurso. É sempre cobrança da letra fria da lei. Não tem jurisprudência sobre o Estatuto do Idoso em concurso público, obviamente, né? Não existe questionamento sobre doutrina do Estatuto do Idoso dentro do concurso público. Então, a nossa base, a base do nosso curso, obviamente, será a letra da lei. Mas antes disso, o objetivo do nosso curso é o seguinte: é filtrar o seu estudo, fazer com que você ganhe tempo. Ao final do nosso curso, você só vai ler, só vai estudar aquilo que nós marcarmos no texto da lei e também as anotações que fizermos. Então, as anotações serão extremamente importantes para a didática e para a compreensão do assunto, tá bom, meus amores? Então, de olho na tela, vem comigo, é um prazer estar com vocês. Vem, olha só, coisa muito linda, meu curso, vem que vem, olha lá. Então, ó, primeira coisa que precisamos saber sobre o Estatuto do Idoso é o seguinte. Então, ó, Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele está previsto na lei, deixa eu colocar aqui no cantinho, na lei 10.741 de 2003. Coisa muito linda. Primeira coisa que você tem que saber sobre o Estatuto do Idoso é o conceito, ou seja, o que é o Estatuto do Idoso. Então preste atenção aqui comigo. O Estatuto do Idoso nada mais é do que o conjunto de direitos e deveres do idoso. Então o Estatuto do Idoso ele prevê um conjunto de direitos e deveres para o idoso, para a população idosa. Ponto final. Então, conjunto de direitos e deveres do idoso. Ponto? Fechou? Então, essa é a definição do Estatuto. Agora, o ponto 2, que é um dos pontos mais importantes, quem são os destinatários? Do Estatuto do Idoso. Quem são os destinatários? Olha aqui, ó. Aí você coloca aqui, ó. O idoso. Se é o Estatuto do Idoso, então destinatário é literalmente o idoso. Agora, uma coisa importante que precisamos saber, que isso rotineiramente e constantemente aparece em prova, é: quem é idoso? Idoso é a pessoa que tem pelo menos 60 anos de idade. E aqui, meus amores, para de fumar, tá? Para de usar droga. Não importa se é homem ou mulher. Se uma pessoa, se um ser humano completou 60 anos, naquele dia, naquele momento, ela se tornou idosa, uma pessoa idosa. Ponto final. Então isso aqui causa muita confusão. Por quê? Porque as pessoas elas misturam o idoso com o direito do idoso.
Então, uma coisa são os direitos dele, outra coisa é quem é ele. Então, as pessoas confundem muito isso. Vou dar um exemplo bem prático. Um dos direitos previstos no Estatuto do Idoso mais conhecido em todo o Brasil é a gratuidade no transporte público coletivo. Todos nós sabemos que o idoso ele tem direito à gratuidade no transporte coletivo urbano. Que idoso? Qualquer idoso? Não, ele tem que ter, em regra, pelo Estatuto do Idoso, mais de 65 anos de idade, ok? Então, 65 anos. Aí a pessoa pega isso, esse fato, e define o idoso com 65. Está completamente errado. Lá no artigo 14 da Constituição Federal, dentre os direitos políticos, que fala sobre os direitos políticos, dentre os direitos políticos temos o voto. E ele diz lá que a pessoa com mais de 70 anos de idade, ela vota se ela quiser. O voto é facultativo, não é obrigatório para quem tem mais de 70 anos de idade. Aí a pessoa pega isso daí e fala assim, o idoso é aquele que tem 70. Completamente errado. Você está misturando definição com direito. Você não pode misturar a pessoa com o direito. Então o idoso, segundo o artigo 1º do Estatuto do Idoso é a pessoa que tem pelo menos 60 anos. Então, no dia da meia-noite do dia do aniversário da pessoa, ali naquele momento, ela se tornou idosa e ponto final. Independentemente do gênero. Independentemente se é homem ou mulher, se é de sexo masculino ou feminino. Então, tome cuidado com essa confusão que na prática as pessoas fazem e o concurso público pega essa prática da qual você participa e vivencia e coloca como questionamento em prova. Então ele vai falar assim, idoso, homem aos 65 e mulher aos 60. Puta que pariu, você está confundindo aposentadoria com idoso, já está misturando tudo. Ou ele vai falar assim, idoso é a pessoa que tem pelo menos 60, também está errado. Idoso é a pessoa que tem mais de, pelo menos 65, está errado. Idoso é a pessoa que tem mais de 60, está errado também. Por quê? Olha o sinal que eu coloquei no quadro para vocês. Idoso é a pessoa que tem pelo menos 60 anos, então maior ou igual a 60, tá? Então se ele disser que idoso é a pessoa que tem mais de 60, tá errada a questão. Idoso é a pessoa que tem pelo menos 60 anos. É diferente. É diferente eu falar mais de 60 do que pelo menos 60 anos. Isso em raciocínio lógico matemático, com meu irmão Fabrício Biasotto, você entende perfeitamente. Quando a gente fala pelo menos, a gente inclui aquele número. Quando a gente fala mais, então aquele número não é incluído, tá? Então dentro do raciocínio lógico matemático, essa palavrinha traz uma diferença abissal, ok? Então muito cuidado com o sinal da matemática. Idoso é a pessoa que tem pelo menos 60 anos de idade. Aí os direitos do idoso vai depender. Tem alguns direitos que aos 60 anos ele já pode exercer, tem alguns direitos que ele vai ter que alcançar no mínimo 65, tem alguns direitos que ele tem que alcançar no mínimo 70 e aí por diante, tá? Mas a definição de quem é idoso, isso não há dúvida alguma. Ok, meus amores? Então muito cuidado com isso. Depois de analisarmos os destinatários, que é um dos pontos mais importantes do Estatuto do Idoso, aí temos aqui, a finalidade. Qual é a grande finalidade do Estatuto do Idoso? O que o Estatuto do Idoso traz para a gente como finalidade? Essa finalidade, meus amores, está prevista no artigo 2º. Lá no artigo 2º ele vai definir para a gente qual é a grande finalidade do Estatuto do Idoso. Aí ele fala lá para a gente que é o seguinte, preservação da saúde física e mental, e além da preservação da saúde física e mental, ele também traz como finalidade aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social. Moral, intelectual, espiritual
e social. Show de bola? Então, muito cuidado com os aspectos de aperfeiçoamento, ok? E além disso, obviamente, um dos principais objetivos é a proteção integral. Então, esse objetivo aqui, ele é o mais importante de todos, tá? É esse daqui. É a proteção integral do idoso. Ok, meus amores? Então, isso é muito importante. Temos agora que analisar o ponto 4. Os sujeitos responsáveis. Como assim sujeitos responsáveis? Meus amores, lá no artigo 3º do Estatuto, ele vai listar para a gente quem são as pessoas que são responsáveis pelo idoso para promover os seus direitos fundamentais. Então, o Estatuto do Idoso, nessa parte inicial, o Estatuto diz quem é o idoso, qual a grande finalidade do Estatuto do Idoso e vai listar quem são as pessoas responsáveis para com o idoso. E quem são as pessoas responsáveis para com o idoso? Tem uma ordem estabelecida no artigo 3º e essa ordem ela precisa ser respeitada. Que ordem é essa? Em primeiro lugar, vem a família. Família em primeiro lugar. Na falta da família, nós temos a comunidade. Na falta da comunidade, a sociedade. E na falta da sociedade, o poder público. Ok? Então nós temos aí os sujeitos responsáveis do idoso, tá? Família em primeiro lugar, aí na falta da família, comunidade, depois sociedade e por último o poder público. Então isso aqui é muito importante. Na hora de responsabilizar alguém pela violação do direito ao idoso, o primeiro responsável será a família do idoso. Aí na falta da família, essa responsabilidade recai perante a comunidade, ou seja, o bairro onde aquele idoso mora, vive e convive em sociedade. Na falta da comunidade, aí toda a sociedade responde. E em último lugar vem o poder público. Então, a responsabilidade para com aquele determinado idoso, você tem que seguir essa ordem. Agora, temos uma exceção. Quando se trata de política pública para o idoso, aí o primeiro e principal responsável é o Estado, é o poder público, a administração pública, o governo em geral. Então, essa linha, essa ordem de responsabilização é a ordem de responsabilidade para com aquele determinado idoso, para cada um deles. Agora, quando se trata de toda a coletividade, quando se tratar de uma política pública, aí não, aí a ordem se inverte. Aí o primeiro e principal responsável será o Estado. Aí esses sujeitos responsáveis, o que eles precisam fazer? Quais são as obrigações deles? Garantir os direitos fundamentais do idoso, ok? Então são eles que garantem os direitos fundamentais do idoso. Aí, quais são os direitos fundamentais? É isso que a gente tem que analisar a partir de agora. Então a gente coloca aqui, ó, ponto 5. A gente coloca aqui, ó. Direitos fundamentais. Aí nós analisaremos cada um dos direitos fundamentais, tá, pessoal? Cada um deles pormenorizadamente. Aí analisaremos vida e saúde, convivência familiar e comunitária, previdência social, trabalho, esporte, cultura, lazer, educação, tudo. Cada um deles pormenorizadamente. Só que antes disso, o artigo 3º nos traz uma obrigação muito importante. Essa garantia dos direitos fundamentais ao idoso, essa garantia ela tem que ser com prioridade. E o próprio artigo 3º, através dos seus parágrafos, ele vai explicar o que se entende por essa prioridade. E essa prioridade, deixa eu até pegar o teclado aqui bonitinho, essa prioridade, como que se entende, como que se visualiza essa prioridade? De olho na tela, olha aqui, ó.
olha o que o Estatuto do Idoso fala pra gente, ó. Lá no artigo 3º, ele fala lá o seguinte, ó. Fala aqui. Aqui, opa, vou pegar aqui, ó. Artigo 3º, tá aqui. É obrigação da família, comunidade, sociedade e poder público, que nós já vimos, os sujeitos responsáveis, assegurar ao idoso com absoluta prioridade, e é isso que o parágrafo 1º vai explicar, a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, todos os direitos fundamentais, tá? E cada um deles analisaremos pormenorizadamente. Aí vem o parágrafo 1º, e esse parágrafo 1º é importantíssimo. O que se entende por prioridade? Primeiro, atendimento preferencial imediato, e além disso individualizado, junto a órgãos públicos e privados que prestam serviço à população. Segunda, compreensão sobre a prioridade, preferência na formulação e execução de política pública. Terceiro, destinação privilegiada de recurso público. Quarto, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família. Lembram vocês aquilo que eu expliquei? Em primeiro lugar vem a família. A família é a primeira e primordial responsável para com aquele idoso. Isso está expresso aqui no inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 3º. Então ele fala para a gente, ó, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, ou seja, se o idoso não tem condições de se sustentar, é obrigação da família sustentar o idoso. E o que significa a família dele? Os pais ou os avós, o que é muito difícil de estar vivos, ok? Então, se não tem mais ascendente, entra como família seus descendentes, ou seja, filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Então presta atenção. Caso o idoso não tenha condição de se sustentar, o idoso pode pedir pensão alimentícia aos filhos? É claro que pode. E essa possibilidade nem precisaria estar aqui no Estatuto do Idoso, porque a própria Constituição Federal, no capítulo sobre a família, a própria Constituição Federal diz que é obrigação dos pais alimentar os filhos, assim como é obrigação dos filhos sustentar os pais quando eles forem idosos e não tiverem condições. A própria Constituição traz essa obrigação. E o Estatuto do Idoso apenas regulamentará algo que a Constituição já nos traz. Então presta atenção nessa responsabilidade, ok? Capacitação e reciclagem de recurso humano, estabelecimento de mecanismo que favoreça a divulgação de informação, garantia de acesso à rede de serviço e saúde e, prioridade no recebimento do imposto de renda. Olha que coisa linda. Aqui, pessoal, tanto o idoso quanto o deficiente possuem prioridades na restituição do imposto de renda. Tanto o idoso quanto o deficiente. E essa prioridade, ela não é extensiva a outras pessoas. É tão somente ao deficiente e ao idoso, tá? Não vai se estender para alguém que cuide deles, como por exemplo, ok? Dentre os idosos é assegurada prioridade especial, prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente, olha a palavra sempre, como é que é difícil aparecer em lei, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Então, olha aqui, situação importantíssima, deixa eu achar aqui, olha que situação importantíssima e precisamos colocar isso, Vamos colocar na nossa tabela de observações. OBS. Ordem de preferência. Ordem de preferência. Aí você coloca aqui, em primeiro lugar, maior de 80 anos. Aí, em segundo lugar, você coloca demais
idosos. Ou seja, o menor ou igual a 80 e maior ou igual a 60. Os demais idosos. Coisa muito linda, belezinha? Além disso, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência e tudo mais. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação do direito do idoso. As obrigações não excluem da prevenção outras decorrentes de princípios. A violação das normas de prevenção importa na responsabilidade de pessoa física ou jurídica. Então, tanto uma pessoa física quanto jurídica poderão ser responsabilizadas pelo descumprimento, pela inobservância ou pela violação do direito do idoso. Todo cidadão tem um dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. E os conselhos nacionais Conselhos Nacional, Estaduais, DF, Municípios do Idoso zelarão pelo cumprimento do direito dos idosos. Então, Jesus, que coisa chata. Então, olha que coisa linda. Que a gente pode colocar aqui, Seguinte. Então, marque aqui sobre os Conselhos de Direito dos Idosos. O que falta compreendermos aqui, quem são as autoridades competentes? Quem são as autoridades que cuidam do idoso? Primeira autoridade competente, Ministério Público. Segunda autoridade competente, você pode colocar aí, a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia. E terceira autoridade competente, como o artigo 7º já nos diz, Conselho de Direitos do Idoso. Não importa a esfera, ok? Então, podemos colocar isso no caderno. Então, olha aqui, uma outra OBS. Olha aqui, OBS. Autoridades de proteção do idoso. Então você pode colocar aqui de cara. Primeira autoridade, Ministério Público. Segunda autoridade, você pode colocar aqui, autoridade policial. Quem é a autoridade policial? Delegado. E você pode colocar aqui, Conselho de Direitos do Idoso. Ok? Então, de cara, a gente já pode colocar isso para vocês. Coisa muito linda. Aí aqui começaremos sobre os direitos fundamentais. Direito fundamental à vida. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social. Nos termos da lei, desse estatuto e da legislação vigente. E a obrigação do Estado garantir ao idoso a proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas. Então, o que nós podemos colocar aqui dentro dos direitos fundamentais? A gente já coloca aqui de cara, Primeiro, letra A, vida. O que temos de importante sobre o direito à vida, que está no artigo 8º? Opa, borrachinha aqui. Artigo 8º. Sobre a vida, o que temos de importante é isso aqui, Envelhecimento. Envelhecimento é um direito personalíssimo. Personalíssimo. Aí você me pergunta, Gui, o que é direito personalíssimo? É um direito único e exclusivo daquela pessoa, só ela pode exercer, é um direito indisponível, a pessoa não pode abrir mão e ele é imprescritível. Não há prazo prescricional para se exigir
esse direito. Então, todo e qualquer direito personalíssimo, somente aquela pessoa pode exercer, mas ninguém. Ele é indisponível, a pessoa não pode abrir mão daquele direito e ele é imprescritível, ou seja, ela pode exigir esse direito quando ela quiser. Muito importante esse ponto sobre o direito fundamental, a vida. Então vamos analisar o segundo direito fundamental. Segundo direito fundamental que ele fala pra gente, liberdade, respeito e dignidade. Então aqui, ó, letra B. Liberdade, respeito e dignidade. Liberdade, respeito e dignidade a partir do artigo 10 do Estatuto. Então vamos analisar o que temos de importante lá. A obrigação do Estado e da sociedade assegurar ao idoso liberdade, respeito e dignidade como pessoa humana. O direito à liberdade compreende, dentre outros, faculdade de ir e vir, opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esporte e diversão, participar da vida familiar e comunitária, vida política e buscar refúgio, auxílio e orientação. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral, abrangendo a preservação de imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, crenças e também objetos pessoais. Já a dignidade do idoso, ela está ligado a evitar e colocá-lo a salvo de algum tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, muito importante aqui dentro do Estatuto do Idoso, dentre esses três direitos fundamentais, o mais importante é você diferenciar o respeito da dignidade. O respeito está ligado à inviolabilidade. Eu não posso violar o aspecto físico, psíquico e moral do idoso. Eu tenho que respeitar a imagem do idoso, a ideia do idoso, os valores dele, as crenças dele e principalmente objetos pessoais. Ah, mas pô, a minha avó, ela tem lá aquele bibelozinho em cima da escrivaninha, em cima da penteadeira, que é coisa velha, ridícula. Não importa. Ah, mas é velho, foda-se. Ah, mas eu não gosto, caguei. Você tem que respeitar, é um direito fundamental, não é um direitozinho vagabundo, não. É um direito fundamental. E todo e qualquer direito fundamental do idoso, ele está preservado lá no artigo 5º da Constituição Federal. É um direito basilar, uma base do nosso país. Então, muito cuidado com isso. Agora, a dignidade não. Já está ligado a evitar que o idoso seja tratado de forma desumana, violenta, aterrorizante, vexatória e etc. Então, muito importante saber a diferença entre os dois. Então, é isso que colocaremos no nosso caderno. Então, aqui, ó, coloca lá assim, ó. Coloca aqui, ó. Respeito. E aqui, dignidade. Ok? Então, vamos lá. O respeito, olha aqui, ó. Tá ligado à inviolabilidade. Inviolabilidade. Aqui a dignidade já está ligado a tratamento. Então, muito cuidado com a palavra-chave. Qual é a grande pegadinha no teu concurso público? Ele adora inverter. Ele fala assim, ó, a dignidade como direito fundamental do idoso está relacionada à inviolabilidade física, psíquica e moral do idoso, preservando sua identidade, sua autonomia. Não, tá errado, isso é respeito. O direito fundamental ao respeito do idoso está ligado a evitar o tratamento desumano, vexatório, aterrorizando. Não, isso é dignidade. Então, no teu concurso público, ele adora inverter o significado do direito. Então, ele pega o direito fundamental ao respeito e dá uma definição diferente. Pega o direito fundamental à dignidade e dá uma definição diferente. Ele adora inverter as definições. Muito cuidado com isso. Com relação aos demais direitos fundamentais,
principalmente com relação a alimentos, saúde, etc., verificaremos na nossa próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e até lá, meus amores. Tchau, tchau!